ler um texto muito forte no Evangelho de Lucas, né? É o início do ministério de Jesus. Mas antes de nós refletirmos diretamente sobre esse episódio, um episódio estranho, né? Logo no começo do ministério de Jesus, o povo da própria cidade dele querendo já matá-lo, mas que nós refletamos um pouco antes, porque como é que nós chegamos aqui, né, em Lucas 4? Né? Nós passamos já pelo nascimento do Senhor, passamos pelo seu batismo, passamos pela tentação no deserto, e chegamos então a esse ponto do Evangelho onde então Jesus, saindo do deserto, levado pelo Espírito, vai para a Galileia. Mas é importante a gente relembrar um pouco a respeito do Evangelho de Lucas, para que a gente entenda o porquê Lucas escreve dessa forma que ele escreve esse Evangelho, né? Qual o objetivo de Lucas, né? Nós precisamos lembrar que Lucas, o Evangelho de Lucas talvez seja o mais bem estruturado dos 4 evangelhos, né? Ele é cuidadosamente escrito por Lucas para que a narrativa que Lucas escreve tenha uma sequência lógica e para que o objetivo final da escrita de Lucas seja atingido, né? Você se recorda, Lucas escreve lá, Lucas capítulo 1, Lucas fala que ele estava escrevendo esse evangelho para que Teófilo tivesse certeza das coisas que ele havia já ouvido, né? E Teófilo era um cristão muito influente, ou um homem rico, alguém da sociedade, mas é interessante que Teófilo também, o significado do nome Teófilo é interessante. Teófilo quer dizer amigo de Deus, né? E alguns escritores até reputam que o nome Teófilo não é uma pessoa, que Lucas estava escrevendo para aqueles amigos de Deus, para os convertidos do Senhor, né? E Lucas era médico e é o único escritor gentio dos evangelhos, porque Lucas não era judeu, Lucas era um gentio, né? Então era o único escritor gentio que não era judeu dos evangelhos. E Lucas foi companheiro de Paulo. Lá em Colossenses, Paulo faz referência, no Colossenses capítulo 4, Paulo faz referência a Lucas, o médico amado, né? Como ele era conhecido. E por que é importante a gente então conhecer toda essa parte da história de Lucas? Porque todo o evangelho de Lucas, todo ele circula em torno de uma verdade só. Desde o primeiro capítulo de Lucas até o último capítulo de Lucas, toda a narrativa de Lucas aponta para uma verdade única. E essa verdade está em Lucas capítulo 19, versículo 10, que é onde Lucas diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então toda a narrativa de Lucas, ela aponta para esse tema central do Evangelho, e esse tema central, que fala de que Jesus veio então buscar, é uma ação de Deus. Não é uma ação do homem perdido, ir atrás de Deus, mas é uma ação de Deus vindo buscar aquele que estava perdido. Então Lucas nos conta nessa história toda de Jesus, que Jesus então é esse prometido, Filho do Homem, o Messias, que veio cumprir toda a profecia dada no Antigo Testamento a respeito do resgate, da redenção daqueles a quem Deus havia chamado. E o contexto então do capítulo 4 passa justamente por isso, pelo nascimento, pelo batismo de Jesus, por Deus revelar ali naquele batismo, né, naquela figura do batismo, a Trindade se apresenta para aqueles homens, porque Jesus está sendo batizado. Você se lembra que o Espírito Santo vem em uma forma de pomba, e a voz de Deus então é ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A Trindade está ali, revelada naquele momento ali no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é levado ao deserto, passa 40 dias ali,
e depois disso é tentado por Satanás, e nós já vimos isso na terça-feira passada. Eu não vou voltar novamente aquilo que nós já aprendemos tão graciosamente através da exposição do nosso pastor Daniel. Mas por que isso tudo é importante? Porque vai nos levando até esse momento crucial, onde então Jesus sai do deserto, sai da tentação, que ele vence Satanás através da palavra, e nós aprendemos, e é preciso reforçar isso, que nós não venceremos Satanás, nem a tentação e nem a carne, se não for por meio da palavra. A palavra é o nosso alimento, a palavra é o nosso sustento, a palavra é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é a palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus vence Satanás pela palavra, usando a palavra de Deus, ele então vai, pelo Espírito, levado até a Galileia. E lá na Galileia, então, nós vemos nos versos 14 e 15, que Jesus então foi para a Galileia pelo poder do Espírito, e lá então ele começa a exercer o seu ministério efetivamente. E no verso 14 e 15, nós vemos então que Lucas diz que todos se maravilhavam daquilo que Jesus estava fazendo. E é importante nós entendermos também esse contexto, porque nós vamos falar de Nazaré daqui a pouquinho, mas é importante nós entendermos que a Galileia era conhecida por ser chamada de a Galileia dos gentios, porque ela ficava na beirada ali do mar da Galileia, e ali era habitado por muitos povos gentios. Era uma grande rota comercial muito importante. Então Jesus, inclusive, estabelece a sua residência, vamos dizer assim, residência oficial, naquela região, em Cafarnaum. Então Jesus começa ali o seu ministério, começa fazendo milagres ali. Então no verso 14 e 15 as pessoas estavam maravilhadas dele. Mas no verso 16, então, Jesus desce novamente para onde ele havia sido criado, Nazaré. E qual a diferença da cidade de Nazaré na Galileia? Porque Nazaré ficava dentro daquele contexto geográfico da Galileia. Mas qual a diferença então da Galileia especificamente para o resto das cidades ali? Porque a Galileia era um local vamos chamar assim, de judeu raiz, mais conservadores. Não era uma região formada por gentios, era uma cidade muito pequenininha, devia ter uns 400 habitantes no máximo na Galileia, e formada de judeus. Então Jesus volta para a sua cidade, e como era de costume dele, aos sábados, Jesus desce para a sinagoga. E na sinagoga, então, as pessoas já tinham ouvido a fama de Jesus, que ele tinha começado o ministério dele nas outras cidades da Galileia, lá por Cafarnaum, por aquela região. Então, quando ele chega, que ele desce para a sinagoga, dão para ele o livro de Isaías para ele ler. E não é por acaso, né? O evangelista aqui, nosso querido Lucas, diz que, no verso 17, diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ou seja, nós podemos entender, não é que Jesus pegou o livro, como a gente fazia antigamente, né? Não sei se você fazia, né? Eu fazia, né? Vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje. E abrir em qualquer lugar, né? Você nunca fez isso, só eu que já fiz isso, né? Você nunca fez, você sempre foi reformadinho, você nunca fez isso na sua vida, só eu que fiz isso. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Bibliomancia. Mas na verdade, o que Lucas está dizendo é que Jesus, não é que Jesus achou, Jesus procurou aquele texto ali. Então Jesus começa a ler o texto, onde o texto de Isaías está falando do próprio Messias, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando Jesus lê aquele texto, então, Jesus lê o texto, e quando ele fecha o livro, todo mundo então fica de olho. O que esse homem vai falar? O que esse homem vai fazer? Porque já que a fama que ele está trazendo aí, o negócio é bom. O negócio é bom. Teve cura. Então vamos olhar aqui para ver o que esse homem vai fazer. E Jesus então surpreende, porque do verso 20 diz que ele teve fechado o livro, sentou-se, e todos tinham os olhos fitos nele. E aí Jesus fala o quê?
hoje se cumpriu essa profecia. Está aqui, aquele de quem Isaías está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para poder fazer isso tudo que estava falando lá no texto de Isaías. E no verso 22, então, Lucas diz que todos deram testemunho dele, se maravilhavam das palavras da graça que saíram dos lábios, e aí começaram então a perguntar: mas peraí, esse aqui não é aquele carpinteirinho que corria pela rua aí, ao filho do José? Começaram o burburinho, né, dentro da sinagoga. Ué, peraí, puxa, esse aqui não é o Rodrigo? Rodrigo, que é filho de não sei quem, Latinho. filho de não sei quem, é aquele menino levado que ficava apertando campainha e correndo. Ué, e agora está ali na igreja pregando. O que é que Jesus fala para eles? Eu sei o que vocês vão dizer para mim. Jesus fala: eu sei o que vocês vão falar para mim. Vocês vão falar para mim assim: médico, faz alguma coisa, cura-se a si mesmo, ou seja, faz alguma coisa extraordinária para a gente. E Jesus então confronta aqueles vizinhos dele com uma palavra dura. E ele conta duas histórias, uma de Elias e outra de Eliseu. E as duas histórias que Jesus conta falam exatamente de que Deus escolheu abençoar quem não era do povo de Israel em detrimento do povo de Israel. Porque aquele povo, chamado povo de Deus, não reconhecia a soberania e a autoridade de Deus. Então Deus decide abençoar outras pessoas. Mas também não é só por isso. Porque Jesus já está dando um sinal aqui nesse texto, dizendo: olha, eu não vim só para os de Israel. E aquilo feriu drasticamente o brio e o orgulho daquele povo. Tanto que eles começam então a ficar irados e começam a querer pegar, fazer o quê? Jogar Jesus de cima do monte lá, jogar Jesus no precipício. Queridos, nós precisamos aprender algumas coisas muito importantes nesse texto. Primeiro, nós aprendemos que nós estamos aqui, não é porque nós buscamos a Deus, porque nós somos buscados, encontrados por Ele. Porque o Evangelho de Lucas circula em torno de que o Filho do Homem veio buscar. Amém. E não para ser buscado. Glória a Deus por isso. Porque eu e você não tínhamos a menor condição. Quando Jesus fala que veio para os cegos, para os oprimidos, e muitas pessoas no contexto atual da pós-modernidade usam o Evangelho de Lucas como um evangelho social, né, de resgate das classes mais pobres, mas o que Jesus está falando aqui não é de questões físicas, socioculturais, são de questões espirituais, gente oprimida, gente cega espiritualmente, gente leprosa, ferida espiritualmente, gente perdida, totalmente perdida, não a parte da sociedade civil, mas afastada de Deus. Glória a Deus. Amém. E é disso que Jesus está falando aqui. E as pessoas não entendem esse contexto, porque, olha, como pode, então Jesus veio só para os pobres, só para eles? Não, Jesus veio para aqueles a quem o Senhor escolheu que Ele viesse salvar. Só que todos nós éramos oprimidos, éramos cegos, éramos leprosos, totalmente afastados de Deus pela nossa enfermidade, pela nossa doença, pela nossa incapacidade. E Ele então veio buscar aquele que estava perdido. E nós precisamos entender que o Evangelho, queridos, ele sempre vai ser escândalo para aqueles que confiam em si mesmos. Quando Jesus vira para aqueles homens e fala, conta as duas histórias de Elias e Eliseu, e eles entendem que eles não eram burros, eles entendem o que Jesus estava falando, aquilo os feriu, por quê? Porque feriu exatamente o brio, o ego eu sou o povo de Deus. Queridos, aquelas pessoas que estavam na sinagoga conheciam Jesus intimamente. Ora, viram Jesus crescer ali naquele lugar.
E eu quero te dizer uma coisa: conhecer Jesus intimamente vai muito além do que ler a Bíblia, vir na igreja e fazer orações temporais. Verdade. Isso não te faz conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Porque aquele povo conhecia Jesus, conhecia o pai, conhecia a mãe, conhecia os irmãos de Jesus. Só que quando eles foram confrontados com a dureza do coração deles, com a imundícia do coração deles, eles se iraram. Porque eu e você somos dessa forma. Todas as vezes que nós somos confrontados pela verdade do Evangelho, a primeira reação nossa é de levantar o nosso narizinho empinado e falar assim: epa, aqui não, comigo não é assim não. Porque o nosso orgulho fala mais alto, primeiro, em qualquer situação. Pode ser o mais crente que for, mas se não tiver arrependimento, o orgulho vai te derrubar. Não vai te deixar em pé. Porque toda vez que eu sou confrontado por um Evangelho, se eu bato no peito e falo: não, esse negócio não é para mim, esse negócio é para o Marcos, a minha queda está próxima. E aquilo que aqueles homens ficaram totalmente irados ali é porque Jesus falou assim: olha, vocês não são dignos. Vocês não são dignos. Porque o Evangelho vai escandalizar. É verdade. Quando você falar do Evangelho para uma certa pessoa, a pessoa fala assim: que é isso? Eu não sou desse jeito não, eu pago minhas contas em dia, eu não traio minha mulher, eu não traio meu marido, eu sou assim, eu sou assado. O Evangelho já escandalizou aquela pessoa. Se o Espírito de Deus não quebrar aquele coração, pode ter certeza que, primeiro, aquela pessoa não foi eleita, e segundo, vai sofrer. Se for eleito e o coração estiver endurecido, vai sofrer, porque uma hora Deus vai quebrar. Vai. Não adianta resistir. Deus vai quebrar. E nós achamos que merecemos muita coisa, porque fazemos isso, porque fazemos aquilo. Quando, na verdade, o nosso merecimento está todo ele na cruz. Amém, glória a Deus. E não é nosso, foi imputado para nós. Foi colocado em nós, esse merecimento. O fato de você e eu conhecermos a Jesus não quer necessariamente dizer que nós cremos nele efetivamente. Se você fizer uma pesquisa aí fora, aqui, em Águas Claras aqui, 100 pessoas que você entrevistar perguntando se conhece Jesus, posso estar errado, mas 99 vão dizer que sim, ou 100. Você já ouviu falar de Jesus? Já. Mas conhecer Jesus não quer necessariamente dizer que eu creio nele. Verdadeiramente. Como aquele povo, aquela cidade conhecia Jesus. Conhecia intimamente. Viu Jesus crescer, trabalhar na carpintaria, com certeza entregou lá uns móveis, negociou valores, mas eles conheciam, mas não viram. Verdade. E o Senhor Jesus veio para salvar, não é aquele que se acha perfeito, mas aquele que reconhece a sua pobreza, aquele que conhece a sua cegueira, aquele que conhece que está preso no pecado. O Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, como nós já estudamos aqui, todas as palavras de Jesus no Sermão do Monte passam obrigatoriamente por desfazer o coração diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Verdade, verdade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas elas falam a mesma coisa. Se eu e você não reconhecermos a nossa necessidade de que nós não temos condições alguma, a salvação não é para nós. Se eu me vejo forte, limpo, saudável, por minha própria força e não pela graça de Deus, eu continuo perdido. Eu preciso ser encontrado pelo Senhor Jesus. Nós aprendemos também nesse texto que a graça de Deus, ela não tem limites de nações, de raças, de credo, de cor. A graça de Deus não tem limites. As duas histórias que Jesus contou falam justamente disso.
A graça de Deus alcançou povos que eram totalmente improváveis. Deus mandou Elias e Eliseu abençoar pessoas que não eram do povo de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos nos surpreender que a graça de Deus vai alcançar pessoas que nós achamos não é possível que essa pessoa é salva. A graça de Deus nada resiste à graça irresistível do Senhor. Ninguém pode resistir à graça irresistível do Senhor. Nenhuma nação, nenhum credo, ninguém vai resistir. E por fim, nós aprendemos que quando nós entendemos que o Senhor é o nosso único Salvador, a nossa esperança fica toda colocada sobre Ele. Aquele povo rejeitou Jesus. E aquela rejeição foi o primeiro passo da rejeição do povo de Israel, que depois culminou na cruz. Mas aquela rejeição foi imposta a Jesus ali. E muitas vezes acontece dentro do nosso coração, sem nós percebermos. Porque o nosso coração endurecido acaba achando que pode resolver todas as coisas por conta própria. E aí a pergunta que fica para nós é: nós estamos entre os religiosos que aplaudem, mas não vivem, se emocionam, leem a Bíblia, ou nós estamos entre aqueles que foram verdadeiramente quebrantados pela graça do Senhor? Nós vivemos a nossa vida buscando refletir a glória de Deus em todo local, ou nós só refletimos a glória de Deus aqui, terça e domingo? Queridos, é muito duro pensar sobre isso. É muito duro pensar sobre isso, porque isso nos leva a cuidar das nossas atitudes, das nossas palavras o tempo todo. Você é um religioso que está aqui dentro, aplaudindo, levantando as mãos, fechando os olhos, se emocionando na hora do louvor, mas quando você chega em casa, você destrata a sua esposa, você desrespeita o seu marido, você impõe aos seus filhos, além daquilo que a palavra de Deus ordena que você faça, você é infiel no seu trabalho. Então você está fazendo parte, nós estamos fazendo parte da primeira leva, dos religiosos que só aplaudem, mas não se converteram. Esse texto tem que nos levar como um duro espelho. Um duro espelho, porque a palavra de Deus ela é um espelho, é brutal quando você olha para você através da palavra de Deus. Não tem imperfeição que você não veja. Mas a boa notícia disso tudo é que a graça de Deus nos ajuda a nos santificar e buscar a perfeição diariamente. Diariamente. Isso que nós estamos fazendo aqui é buscando a graça de Deus diariamente. Se você faz isso com o coração contrito para isso, quando você faz seu devocional em casa, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você entrega um livro de evangelismo, quando você fala para a pessoa: toma aqui, ó, Jesus te ama, quero te falar da palavra. Quando você está fazendo, quando você está se propondo a abrir o seu coração e a deixar que Deus haja na sua vida, primeiro em você, te santificando, pode ter certeza que a graça de Deus está operando em você. E você não é só um religioso que aplaude, mas não vive. Que a gente possa refletir nessa noite a respeito disso, nesse texto de Lucas 4, de 14 a 30. Amém? Vamos orar? Senhor maravilhoso, Pai querido,